Olá, pessoal, e bem-vindos ao Explicador. Olha, se você faz faculdade, com certeza já sentiu aquele frio na barriga diante da página em branco. Pode ser para entregar um trabalho ou, pior ainda, para começar o bendito TCC. A gente sabe o que quer dizer, as ideias parecem estar ali na cabeça, mas na hora de passar para o papel, trava tudo. Se você se identifica com isso, fica aqui com a gente, porque este explicador foi feito para você. Nós vamos te mostrar uma abordagem que pode mudar completamente a sua relação com a escrita. Essa frase do Oscar Wilde já diz quase tudo, né? Ser inteligível, ou seja, ser claro para você mesmo, é o primeiro passo para que os outros te entendam. Baseado no livro Pensando no Papel, de Howard e Barton, a gente vai ver que escrever não é um dom, não é um talento que uns têm e outros não. Nada disso. Escrever é uma habilidade, algo que se aprende, se treina e se domina. E o mais importante, escrever é, acima de tudo, uma ferramenta para pensar. Então, bora para o nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai quebrar alguns mitos que só servem para dar branco na hora de escrever. Depois, vamos entender a fundo essa ideia de que escrever é pensar. Aí a gente parte para a prática, um processo de 3 fases, a estrutura básica de um texto acadêmico e a arte de criar um bom argumento. E no final, a gente junta tudo isso para você sair daqui pronto para outra. Ok, vamos começar pelo começo. Quem nunca passou por essa angústia? Você leu tudo, sabe o assunto, tem um monte de ideias pipocando na cabeça, mas na hora de escrever parece que a mente fica vazia, as palavras somem, a organização vira um caos. Essa sensação é super comum, mas a boa notícia é que a culpa não é sua. A dificuldade vem de algumas ideias erradas que a gente aprendeu sobre o que significa escrever. E olha, a principal causa dessa ansiedade toda, segundo os autores, é uma coisa que eles chamam de fetiche da comunicação. Sabe o que é isso? É aquela crença de que a gente precisa ter o pensamento 100% pronto e organizado na cabeça antes de escrever a primeira palavra. A gente acha que o primeiro rascunho já tem que sair perfeito, claro, pronto para o professor ler. E essa pressão por uma perfeição que não existe é o que paralisa, o que faz a gente procrastinar. E tem outro mito que nos sabota, o da musa, da inspiração que cai do céu. A gente fica esperando um momento mágico, uma iluminação divina para começar a escrever. A verdade, isso não existe. Escrever é uma atividade, é uma ação, é algo que você faz, não algo que acontece com você. A inspiração não é a condição para começar a trabalhar. Ela é, na verdade, a recompensa que vem depois que você começa. Agora, olhem só que importante esse contraste. De um lado, o modelo antigo, focado em comunicar perfeitamente para os outros. Isso só gera medo, bloqueio. Do outro lado, o modelo novo, que é o que a gente quer, focado na articulação. A ideia aqui é revolucionária. Você vai usar a escrita como uma ferramenta para descobrir o que você mesmo pensa. O primeiro e mais importante leitor do seu rascunho é você. Só essa mudança de chave já é libertadora. Então, resumindo a ópera, a gente viu que aquela dificuldade toda não é uma falha nossa, mas o resultado de crenças que não ajudam em nada. Ao jogar fora o fetiche da comunicação e a ideia de esperar pela musa, a gente limpa o terreno. Agora sim, com a mente mais livre, a gente pode construir uma forma de trabalhar que seja muito mais produtiva e, principalmente, menos sofrida. Beleza! Agora que a gente já tirou os mitos do caminho, vamos construir a nossa nova base. Essa sessão é sobre a ideia central do livro, que é escrever é, literalmente, pensar no papel. Isso não é só uma frase de feito, não. É uma mudança de paradigma que vai alterar completamente o jeito que você enxerga um trabalho da faculdade a partir de hoje. E essa filosofia se apoia em 3 pontos. Primeiro, a escrita é simbólica. As palavras não são potinhos mágicos que carregam uma ideia pronta. Elas são como peças de Lego. A gente usa para construir o significado aos poucos. Segundo, escrever é uma performance. E como toda boa performance, ela precisa de ensaio. O seu rascunho é o ensaio, um lugar seguro só seu. E terceiro, o mais importante, escrever é uma ferramenta para o seu entendimento. Só depois que você entende é que você consegue explicar. Essa frase é o coração de tudo. Repitam comigo. Articulação precede a comunicação. O que isso quer dizer na prática? Que primeiro você precisa dar forma, organizar, descobrir o seu pensamento ali no papel. A escrita não é só um registro do que você já pensou. Muitas vezes é no ato de escrever que a gente realmente entende as coisas. Que uma ideia confusa fica clara. Que a gente descobre uma conexão que não tinha visto antes. Para isso funcionar, a gente precisa aprender a lidar com 2 personagens que vivem dentro da nossa cabeça. De um lado, o crente verdadeiro. É a nossa parte criativa, que joga as ideias no mundo sem julgar. Do outro, o Tomé incrédulo, nosso crítico interno, que duvida, analisa, procura furos. Tentar ser os 2 ao mesmo tempo é a receita para o desastre.
É como ter um artista e um fiscal da Receita Federal na mesma sala. Não dá. O segredo é dar a cada um o seu momento. Resumindo então, a grande virada de chave é ver a escrita como o próprio ato de pensar. O primeiro objetivo é sempre articular as ideias para você mesmo. E para fazer isso bem, a gente precisa separar o momento de criar, de ter ideias malucas, do momento de criticar e organizar. Com essa nova mentalidade na cabeça, a pergunta que fica é: beleza, mas como eu faço isso na prática? Muito bem, já entendemos a filosofia, o porquê. Agora vamos para o como. Essa sessão é super prática. Ela mostra um processo dividido em 3 fases bem claras. A ideia é transformar aquela tarefa gigante de escrever um trabalho em uma série de passinhos muito mais fáceis de dar. O processo se divide em geração, composição e expressão. Na geração, o seu único foco é quantidade. É botar o máximo de ideias, de frases, de qualquer coisa no papel. É o palco do nosso crente verdadeiro. Na composição, você vira um arquiteto e vai organizar essa bagunça toda. E só lá no final, na expressão, é que você vai se preocupar com o leitor, com a clareza, com a beleza do texto. Vamos focar na geração. A regra aqui é uma só. Quantidade, não qualidade. Escreva sem parar. Não se preocupe com gramática, com vírgula, se a frase está bonita, nada disso importa agora. O seu objetivo é acumular a matéria-prima. Anote tudo, até as ideias que parecem idiotas. Use frases gatilho como "o que eu não entendi direito foi", ou outro jeito de ver isso é "o importante é não parar de escrever". Agora a composição. É aqui que a mágica acontece. E a gente vê a ordem nascer do caos. É simples. Você vai ler tudo aquilo que você escreveu e vai dar um título para cada parágrafo, uma palavra-chave. Isso é o seu rascunho tópico. Depois você junta tudo que tem o mesmo título. Por fim, você pensa, qual a melhor ordem para esses grupos de ideias? E aí você cria o rascunho sequencial. Percebeu? Você não partiu de um sumário em branco. O sumário nasceu do seu próprio texto. E, finalmente, a expressão. Só agora que você já tem um esqueleto organizado é que você vai pensar no seu público. É aqui que entra a preocupação com a clareza, com o estilo, com a gramática, com a persuasão. É o momento de vestir a sua persona de escritor e polir o texto para que ele fique não só claro, mas também convincente. É quando o ensaio vira show. Então, para fechar esta parte, esse processo de 3 fases é a sua caixa de ferramentas. Ele te tira da paralisia e te leva passo a passo até um texto pronto. E uma coisa muito importante, como o slide mostra, isso não é uma linha reta. É um ciclo. Você pode estar lá na fase de expressão, perceber um furo no argumento e precisar voltar para a geração para explorar melhor aquela ideia. E tá tudo bem. O importante é saber em que fase você está em cada momento. Com o processo em mãos, vamos olhar para a forma. O formato do ensaio acadêmico não é uma jaula para aprender suas ideias. Pense nele como um esqueleto. Ele dá sustentação e forma para o seu pensamento. Entender bem essa estrutura é essencial para qualquer trabalho da faculdade. E é a chave para um bom TCC. Esse slide aqui mostra um modelo visual bem legal. A introdução é como um funil. Você começa falando do assunto de um jeito mais geral e vai afunilando até chegar na sua tese, que é o coração do texto. O desenvolvimento são os blocos de sustentação, onde cada parágrafo vai defender essa tese. E a conclusão é um funil invertido. Você parte da sua tese, relembra ela e depois abre a discussão para consequências ou ideias mais amplas. E aqui está o ponto mais importante de qualquer texto argumentativo: a tese. A tese não é um fato óbvio nem uma pergunta. Ela é a sua opinião, o seu ponto de vista defensável, a sua resposta para o problema que você está analisando. É a tese que dá direção e propósito para o texto inteiro. Sem uma tese clara, seu trabalho vira só um monte de informação jogada, um corpo sem espinha dorsal. Para construir um bom desenvolvimento, comece listando os seus argumentos. Uma tática muito poderosa é apresentar os argumentos contrários à sua tese e mostrar por que eles não são tão fortes assim. Isso não te enfraquece. Pelo contrário, mostra que você pensou no assunto a fundo. A regra de ouro é uma ideia principal por parágrafo. E dentro de cada parágrafo, a receitinha é: elabore a ideia, ilustre com um exemplo ou dado e argumente, ou seja, explique como aquilo prova a sua tese. Em resumo, a estrutura do ensaio é um mapa confiável. A introdução te diz para onde você vai, a tese. O desenvolvimento é o caminho, com todas as suas paradas, os argumentos. E a conclusão te lembra da importância da viagem. Dominar essa estrutura te dá segurança para construir um texto claro, lógico e que convence. Ok, a gente já tem o processo e a estrutura. Agora, falta o motor que faz tudo isso andar, o raciocínio. E raciocinar, quando a gente escreve, não é só sobre lógica formal.
É um processo ativo de descoberta, que é movido por perguntas. Todo bom raciocínio pode ser resumido nessas 3 perguntinhas mágicas. O que? É a sua afirmação, a sua tese. Por quê? São as suas razões, as provas que você tem para sustentar o que você disse. E por que não? A pergunta mais poderosa de todas é a que te força a ser crítico com você mesmo, a procurar falhas e exceções no seu próprio argumento. É essa pergunta que liga ao motor do pensamento crítico. E para nos ajudar a responder o porquê não, o livro nos dá um verdadeiro arsenal. Pense nessa lista como um checklist de controle de qualidade para suas ideias. Seja o seu próprio advogado do diabo. Pergunte-se: será que eu defini bem meus termos? Será que alguém poderia chegar a outra conclusão com esses mesmos dados? Eu não estou esquecendo de nada importante? Fazer essas perguntas para si mesmo é o jeito mais rápido de deixar seu argumento à prova de balas. Concluindo, raciocinar não é um verniz que você passa no texto depois de pronto. Raciocinar é o processo que constrói o texto. Ao usar sistematicamente essas 3 perguntas, principalmente o porquê não, você transforma um trabalho qualquer em um argumento inteligente, forte e bem fundamentado. O pensamento crítico vira parte do seu jeito de escrever. E chegamos na nossa reta final, pessoal. Agora a gente vai juntar todas as peças que a gente viu, a filosofia, o processo, a estrutura e o raciocínio, e montar um kit de ferramentas completo para transformar de vez a sua vida de escritor acadêmico. Aqui está o seu novo arsenal, bem resumido. Tudo começa com a mudança de mentalidade, com a ideia libertadora de que escrever é pensar. Depois vem o processo prático em 3 fases que deixa tudo mais fácil. Em seguida, você se apoia na estrutura do ensaio, que te dá um mapa. E tudo isso é movido pelo motor do raciocínio, pelo questionamento constante que deixa suas ideias fortes de verdade. Para continuar essa jornada, a primeira dica, claro, é ler o livro que inspirou este explicador. E para a gente aqui no Brasil, é fundamental estar com as normas da ABNT na ponta da língua. Mas o mais importante de tudo é praticar. Use essas ferramentas de raciocínio não só para escrever, mas para ler um artigo, para discutir na aula. Transforme o pensamento crítico em um hábito. E para a gente fechar, eu deixo essas 2 perguntas para você pensar. Qual é o maior mito sobre escrita que ainda te segura? É a busca pela perfeição? A espera pela musa? Identifique o seu fantasma e decida se livrar dele. E mais importante, como você vai usar a escrita para pensar no seu próximo trabalho? Lembre-se, a página em branco não é uma inimiga. Ela é o seu laboratório. Use essas ferramentas, explore suas ideias e descubra o poder de pensar no papel.